virou pandemia. Ó, contagiou agora. Mais outro corintiano. Meu Deus do céu. Não tem dinheiro. Vamos lá. Sejam bem-vindos, galera. E aí? Vamos lá, para começar, Zé. Dá o play aí, já deu horário. Bom dia. Bom dia. Como é que foi o final de semana de vocês? Muito bem. Graças a Deus foi ótimo. Cada dia melhor. E eu vejo assim que toda vez que eu venho aqui, eu saio daqui mais forte, entendeu? Conhecendo aquelas pessoas novas aqui, entendeu? Fazendo amizade com vocês. Eu já sou como da família de vocês aqui no lugar, entendeu? Porque o que eu passei foi difícil para mim, entendeu? Foi muito duro para me conquistar as amizades, entendeu? As amizades que eu tinha antigamente lá fora era tudo mais jogo de interesse. Porque na época, minha vida era boa. Não que não seja boa hoje está melhor ainda, porque o dinheiro não é tudo. Eu ganhava muito dinheiro, entendeu? Rodeado de amigos. Minha casa todo final de semana era festa. Festa aqui, bebida de lá, bebida de lá, só bagunça mesmo. Depois que eu fui perdendo isso aí, que deu meus amigos verdadeiros. Meus amigos verdadeiros foram as pessoas, meu João, que esse foi meu amigo verdadeiro, entendeu? Me abriu as portas para mim aqui, entendeu? E eu vim contra a minha vontade, mas foi difícil para mim, vim brigando com ele, quando eu fui buscar. Vim brigando com ele. Se eu estava errado, ele tentando me ajudar, só que não entrava na minha cabeça, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu tenho tudo, né? Tenho saúde, tenho os amigos bons, voltei a me inteirar na sociedade, né? Sou um cara muito conhecido em São Paulo, eu não posso fazer nada de errado, todo mundo me conhece, entendeu? Falo, pô, é o Zé, na hora já. É o Zé, poxa, eu conheço, tal, gente boa, sei que era. Mas antigamente eu era melhor ainda, só que aqueles meus amigos que viviam comigo, hoje teve não vou citar o nome da pessoa, né? Que ele é formado em advocacia. Ele chegou para mim, frequentava a minha casa, eu levava ele no hotel, um cliente deles, para fazer consulta lá no hotel. E teve um dia que chegou para mim, diante dos meus amigos, e falou assim: o Zé não tem mais jeito. O Zé vai morrer e não tem mais jeito. Ele já virou alcoólatra e eu não ajudo mais ele. Aí, como eu estava perdendo, eu fui pedir para ele fazer um currículo para mim. Eu levei no escritório dele, ele falou assim: olha, é R$2. Eu falei: mas eu não tenho R$2 para me te pagar. Ele falou assim: não, vai procurar outra pessoa. Sendo que ele comia e bebia dentro da minha casa, frequentou a minha casa. E é um cara culto, ele é um cara bem sucedido na vida. Aí eu encontro com ele na cidade, ele me cumprimenta, eu também não sou um cara. Eu aprendi muito com a Letícia e com o Alex, entendeu? Eu era um cara meio que guardava muita coisa para mim. Hoje eu já não guardo mais, né? Porque faz mal para mim mesmo. Sei que o Alex fala, você guarda para você, fica mal para você mesmo. Então as coisas ruins eu vou tirando para fora. Aí teve um dia, ele estava numa lanchonete, ele estava lá, falou: senta na minha mesa aqui. Eu falei: não, muito obrigado. Sentei do outro lado, tomei uma coca, fiquei conversando com ele um pouquinho. Ele falou: participa aqui da nossa mesa. Eu falei: não, muito obrigado, só vou tomar uma coca e fui embora. Aí no outro dia ele foi falar com um amigo meu, ele falou para mim assim: ó, se o Zé me desse um tapa na minha cara, eu ficaria mais contente do que o que ele fez para mim. Ele pagou a coquinha dele, lá perguntou se a gente queria alguma coisa, eu fui embora. Se ele chegasse e me desse um tapa na minha cara, eu me sentiria mais satisfeito. Então isso aí para mim eu fui, sabe, hoje eu sou amigo dele, mas não sou aquele amigo, sabe? Eu não sou. E deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que ele fez errado na época de não fazer ou de te cobrar R$2 para fazer um currículo para você? Na minha opinião, Aí eu achei que aquilo que eu fiz para ele na época, eu acharia que ele deveria fazer um currículo, não custava nada, já estava no computador. Você tinha condições de trabalhar no estado que você estava? Não. Olha para vocês verem como que é, né? Não. Você não tinha condições de trabalhar, você queria que um advogado preenchesse um currículo para você. Sim. Ele falou que custava R$2, você não tinha R$2, você estava buscando um emprego, mas você não tinha condições de trabalhar. Sim.
Então, assim, ele, em sã consciência, olha para você entender, ele não preencheu o currículo, não é porque ele não gostava de você ou porque ele estava sendo ingrato em troca de você, de tudo que você fez, de serem da mesma casa, vamos dizer assim, de dentro de casa. Mas ele olhou e pensou, eu preencho esse currículo para o Zé. O Zé mantém a sobriedade só por hoje, vai lá, entrega o currículo, e aí, como ele é conhecido na cidade, chamam ele. A partir de amanhã ele começa a causar problema na empresa. O alcoolismo dele traz prejuízo para a empresa, pode prejudicar outros colaboradores, que é o que acontece em muitas empresas. Então, assim, comece a olhar por esse lado. Se tem algum ressentimento aí a ser trabalhado na situação, pensa que ele olhou não para o Zé como amigo, mas para o Zé como um funcionário entregando um currículo alcoolizado no estado que você vivia, que não tinha condições de trabalhar. Entendeu? Então, quando você olha por outro ângulo a situação, você começa a ressignificar sentimento, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Por que o outro não fez isso para mim? Porque, às vezes, será que é porque ele não gosta de mim? Ou será que ele está enxergando algo que eu não estou enxergando? Ou será que ele está tendo uma visão que, às vezes, eu não estou querendo ter, que eu não estou vendo? Às vezes, o outro não está fazendo por mal. No olhar do outro é a melhor situação e a melhor opção a ser feita de não acabar cedendo, né? Essa semana eu conversando com uma mãe, ela disse para mim assim, o meu filho ele é muito manipulador, eu não sei o que eu faço com ele. Ele saiu, tá recaído, e eu conversando com ela, ela falou, meu filho é muito manipulador, não sei o que eu faço com ele. Aí eu peguei e falei para ela assim, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora, todo ser humano é manipulador. O que vai fazer a diferença é você buscar conhecimento para não permitir mais ser manipulado, se posicionar na vida. Isso é para qualquer ser humano. Todos nós, quando queremos alguma coisa, ainda mais o brasileiro, né, o tal do jeitinho brasileiro. Vamos dar o jeitinho brasileiro. Você manipula, você faz de um jeito, você faz de outro. É manipulado. Você é consciente disso. Quando a gente começa a tomar consciência das coisas, dói, incomoda, mas é o que nos liberta. Era? Então, assim, pare e reflita sobre isso, entendeu? E assim, gente, já vou deixar agora, eu já falei pro Zé que eu vou deixar sempre para as famílias que estão assistindo agora, temos um monte de família novas aí, que é a primeira vez que está com a gente. O Zé, para vocês que não conhecem ainda, ele já está há 20 anos de sobriedade, passou por um tratamento aqui no Gabata há 20 anos atrás, e aí tem uns 6 meses mais ou menos que o Zé vem com a gente toda semana. E a gente, no começo ele falava bom dia e saia correndo, nem na reunião quase ficava, de tanta vergonha que tinha. E aí a gente está mostrando para ele, para as pessoas, que cada semana ele vem crescendo. E aí hoje a gente já deu um intimato para ele, que ele vai subir para um próximo nível, que a gente vai agora passar alguns materiais para ele estudar na semana e chegar aqui e apresentar. Porque assim, já quebrou o gelo na frente das câmeras, de falar, de se apresentar, de contar um pouquinho dele. Agora a gente já dá para subir o nível do Zé. Porque ele aos 66, 67 já? 66. Vai ter que estudar um pouquinho mais, vai ter aí 10 minutinhos para falar em cima do que você estudou, do que você aprendeu em cima da televisão. Para mostrar que não é a idade, não é o tempo, não é as circunstâncias. Quando a pessoa quer e se posiciona, ela vai lá e faz acontecer. Muito obrigada, Zé. Estamos num cenário novo para quem vai para cá. Para quem está chegando pela primeira vez aí, esse cenário é novo, tá, gente? Os nossos cenários anteriores era diferente, a mesa, né? Estamos com a mesa diferente aqui. Patrocínio do Zé, a mesa. Só que não. Só que não. Seja bem-vindo, Alex. Vamos lá, tudo bom? Você? Vai ter aumento? O Zé tá querendo aumento de salário, gente. Não, ele não recebe nada, não. Brincadeira da parte, tá, gente? Vamos lá. O tema hoje da nossa live, qual é, Alex? É para as pessoas, como eu ajudo parar de ser insatisfeita, né? Hoje a gente queria falar um pouquinho disso daí. Pra gente se libertar um pouquinho da insatisfação, né? Que a gente carrega muito a insatisfação. E, poxa, a insatisfação, ela é vocês não têm noção do veneno que ela é.
né? O quanto a insatisfação deixa a pessoa, não só o dependente químico, qualquer tipo de pessoa improdutiva, né? Mantém a gente com uma âncora, com duas âncoras amarradas, uma em cada pé. Quer dizer, a gente, além de não conseguir ir para frente, a gente cada vez vai se afundando mais, né? Porque a insatisfação, na verdade, ela se torna o quê? Um vício emocional. E aí lembra que algumas vezes a gente sempre fala que 80% dos bloqueios que nós temos, das feridas que nós temos agora na nossa fase adulta é adquirida com pai e mãe. Então, a insatisfação também. Ela é um vício emocional que a gente adquire aonde? Através de tudo que a gente viveu e conviveu lá atrás, na nossa infância. Então, quantas pessoas hoje não estão vivendo esse vício? E aí, mais uma vez, é aquilo que eu falo para vocês. Não se achem menos do que ninguém. Porque todos dentro do lar são viciados em alguma coisa. Então, você foi para um tipo de vício diferente, mas o seu companheiro ou sua companheira no lar tem o vício dela. Então, por exemplo, dentro do lar hoje, né, nas famílias que nós temos hoje, quantas pessoas não estão insatisfeitas com alguma coisa? Quantas pessoas, por exemplo, não estão insatisfeitas com o casamento? Quantas pessoas às vezes não estão insatisfeitas com o trabalho? Quantas às vezes não estão insatisfeitas aí com filhos? E não que o filho use droga, não é isso. Quantas mães e pais, às vezes a gente não vê insatisfeito com o filho em determinada situação. Esse filho nem usa droga, não é a questão da droga. Ou vice-versa, quantos filhos não estão insatisfeitos com os pais? Então, assim, a insatisfação ela é um vício. E ela está instalada hoje dentro dos lares, em sua grande maioria. Por isso que a gente vai vendo tanta dificuldade dentro das famílias. Por quê? O viciado, ele quer enxergar o seu vício? Vamos lá, sim ou não? Não. O viciado não quer enxergar que ele tem um problema com o vício. Então, se eu sou uma pessoa insatisfeita, eu não vou querer enxergar isso. Eu vou querer fazer o quê? Terceirizar para o outro, não é isso? Então, aí, qual que é a diferença minha para um dependente químico? Vamos lá. Não tem, gente. Por isso que eu estou falando, não tem. Por isso que vocês não têm que se achar melhor do que ninguém. Por isso que vocês têm que olhar para vocês e buscar cuidar de vocês e não ficar esperando o outro. Porque vocês hoje estão tendo a oportunidade de estar aqui e alguém conversar com vocês, ensinar vocês, mostrar para vocês uma outra ótica. Lá fora é lá fora, velho. Você tinha voltado lá pro lar, tal, voltou pro convívio com as pessoas. Mudou alguma coisa do que você via antes? Ou depois de São, você vendo São, mudou? Eu mudei, mas as pessoas não mudaram e a pancada é a mesma. Continua igual, o julgamento não continua As pessoas igual. vão olhar para você e falar assim, ó, esse você vira homem. Mas homem eu sou. As pessoas julgam a pessoa de um jeito e você tem que mudar. Da forma você tem que mudar. Porque as pessoas não mudam. Então, consegue compreender hoje que você tem que cuidar de você e falar amém para os outros? Nossa, eles vão continuar igual. Eu parei de beber. Eu só usei a droga e vim pra cá. Parei de beber. Eu sou outra pessoa. Não sou agressivo, eu entendo todas as coisas hoje. Eu mudei completamente do jeito que eu sou. E eu sou mais calmo. Então eu tenho que cuidar de mim. Isso eu aprendi. Porque lá fora, meu amigo, você vai levar pancada. Se você não aprender aqui as coisas e levar lá fora, e saber que você vai levar pancada lá fora, você vai voltar aqui. Mas volte que nem eu voltei. Entendeu? A cabeça erguida, errei. Mas volta com a cabeça erguida. Porque lá fora é difícil. E principalmente por isso aí, por causa dos outros, cara. Você vai sair pra lá, velho, os outros vão continuar sempre te julgando. Por quê? Porque eles não querem buscar o conhecimento. Então hoje o que a gente veio falar aqui, a gente quis trazer essa parte da insatisfação, que é para quê? Para mostrar que todos nós somos iguais, todos nós estamos insatisfeitos com alguma coisa. O que eu preciso fazer é buscar enxergar esse vício que eu tenho da insatisfação, para que eu consiga compreender que eu preciso melhorar, que eu preciso buscar algo diferente para conseguir novos resultados. Então, família, quando a gente fala que a família precisa estudar, a gente não está brincando.
A gente não brinca quando fala que a família precisa estudar sobre desenvolvimento emocional, buscar estudar sobre o que é drogas, buscar estudar sobre o que é dependência química, para começar a compreender que cada um dentro do lar é muito mais parecido do que imagina. Então, por exemplo, isso é muito legal, né? Que a gente sempre fala. Ó, se liga nesse dado. Esse Licença dado... um pouquinho aqui, ó. Às vezes as pessoas estão olhando e vão falar, não está prestando atenção na live. Eu estou respondendo aqui família, respondendo o chat, que elas vão perguntando, estou tirando dúvidas aqui, tá bom, gente? Mas pode falar que eu dou atenção aí também. Então, assim, ó, isso é muito legal de entender. Porque, vamos lá, porque normalmente a mulher, como é casada com um alcoólatra, ela fala, caraca, parece que eu estou vivendo tudo que eu vivi com meu pai. Meu pai bebia e agora, pô, você também bebe. Por que isso? Alguém sabe me dizer? O vício emocional para criar a dependência do pai. Ela procura no próximo para preencher esse vazio quando ela deixou o pai. Por quê? É um número que, se você procurar pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela te fornece. Mais de 80% das mulheres que tiveram seus pais ou alguém da família alcoólatra se casa com um homem alcoólatra. Por quê? Porque um vício atrai outro vício. Não tem, cara. Todo tipo de vício que uma pessoa tem, se uma criança convive em volta daquilo, ela vai crescer com aquele vício também, porque aquilo vai ser instalado nela, aquela forma de viver, aquela forma de se comportar, aquela forma de se comunicar. E automaticamente na fase adulta, no crescimento, no desenvolvimento, quando ela começa a passar da adolescência em diante, ela vai buscar inconscientemente, porque isso está no nosso inconsciente, não está no nosso consciente, a gente vai buscar um network parecido, uma conexão com pessoas parecidas com o que a gente teve na nossa infância. Então, por que mais de 80% das mulheres casadas com alcoólatras tiveram a experiência quando eram crianças com alguém da família, algum responsável que bebia? Não necessariamente essa pessoa tenha sido alcoólatra, mas ela fazia um consumo, pode ser um consumo excessivo ou um consumo diário do álcool, que aquilo gera um tipo de comportamento dentro de casa. Então, olha como é interessante isso. E como a pessoa, por exemplo, já vou te passar, só um segundo para mim não perder minha linha aqui. Tá bom. Tá? Então, assim, olha como é interessante a pessoa começar a analisar isso. E falar, caraca, será que a minha insatisfação com o meu marido, porque ele bebe, está só nele? O que será que eu não estou enxergando com isso? Então é muito o que a Letícia fala, né? Quando a dependência química ela está instalada dentro de casa, as pessoas ao redor precisam perguntar o porquê daquilo, o que elas têm de aprender com aquilo. E não só falar, nossa, por quê? Como que é que você fala? Não é apenas se questionar no porquê, no para quê. No para quê. Para que isso está acontecendo no meu lar? Para que isso está acontecendo no meu casamento? O que eu preciso enxergar com essa situação que eu não estou enxergando até agora, eu não enxerguei? O que me cega? Então, por quê? A pessoa vai fazer, quando ela começa a fazer esse questionamento, ela vai começando a mergulhar para dentro dela. E aí fica a dica. Volta lá para a sua infância, começa a se perguntar como que foi a sua infância, como que era o comportamento do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, das pessoas responsáveis pela sua infância, as pessoas aquelas a qual você mais esteve proximidade, aquela a qual mais você convivia e perto do que? De ações dela. E aí você vai começar a enxergar muita coisa que você vive no seu relacionamento. E aí você vai começar a falar, poxa, agora eu estou entendendo o porquê da minha insatisfação. E para que essa insatisfação que eu vivo hoje no meu casamento, o que eu preciso fazer para mudar, para não ser mais uma pessoa insatisfeita. E isso também é no trabalho. Quantas pessoas não conseguem se desenvolver, criar raiz em um trabalho? Por quê? Porque lá na sua infância, você via pai ou mãe que nem ping-pong em trabalho, cara. E o cara na fase adulta cresce, também não consegue ter essa estabilidade, não consegue se encontrar profissionalmente, não consegue entender um propósito da vida dele, e ele fica um ping-pong, também não consegue se estabilizar em nada. Tudo também vem lá da infância.
Aí ele vive o quê? Uma vida insatisfeita perante, né, na consciência dele, quer dizer, ou melhor, né, inconscientemente traz para a consciência dele que ele é uma pessoa insatisfeita profissionalmente. Ele não consegue se encontrar em nada profissionalmente. Pode falar, né? Dentro disso que o Alex está colocando, quando a gente fala, né, que mais de 80% busca pessoas, né, com os mesmos hábitos, a mesma maneira de ser, de forma inconsciente, a gente acaba atraindo, sem a gente querer. Então, assim, o que foi instalado na maioria das mulheres, tá? Que homem é tudo igual. E aí, se eu ouço, vamos se dizer assim, a minha mãe falar que homem é tudo igual, e eu vejo o meu pai um alcoólatra, eu vou aceitar me relacionar e ter uma convivência com uma pessoa alcoólatra. Porque se é tudo igual, por que eu vou ficar procurando o que é diferente? Isso, e aí vem um outro detalhe. O meu cérebro, isso não só o meu, de todas as pessoas, ele não quer gastar energia. Por que a gente fica muito no comodismo, na zona de acomodação, no conformismo, vamos se dizer, né? Porque aquilo que já é conhecido é mais fácil. Se eu tiver que gastar energia para algo novo, diferente, um desafio, o meu cérebro, de forma inconsciente, ele vai me manipular para que eu não arrisque, para que eu não faça algo diferente. Por quê? Porque ele não quer gastar energia. Então ele aceita eu conviver com uma pessoa igual eu convivi na minha infância, porque aí eu já sei os comportamentos, eu já sei as atitudes, eu já sei as respostas, já está tudo instalado dentro de mim. Quem não participou, que está aqui pela primeira vez assistindo essa reunião, tem aí, eu acho que de 3 ou 4 semanas atrás, a gente fez uma falando, né, sobre como que a gente é uma máquina, vamos dizer assim, né, e o que está instalado em nós. E é legal de você assistir para você entender isso que eu estou colocando agora. Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que desinstalar, que foi instalado lá na nossa infância, que foi colocado como uma crença, como uma verdade, mas que para a sua realidade de hoje não está funcionando. E aí você está se tornando cada vez mais insatisfeito, sendo que a sua realidade de hoje é diferente da que você viveu na sua infância. Mas você criou o hábito, você já instalou como... E crença, gente, não tem nada a ver aqui, tá? Com crer em poder superior, religiosidade. A crença que a gente fala é quando você crê em algo e aquilo se torna verdade ou crença negativa, mentira. Então tudo que você crê é uma crença que está instalada em você. Então, eu até brinquei aqui, eu estava rindo agora há pouco quando o Alex estava falando aqui, fazendo sinais com alguns dos meninos, porque o Alex tinha que tomar café e eu brinquei com os meninos. Eu falei, olha, eu acho que o Alex fez essa live para mim, porque de tudo que eu li aqui, eu não me considero insatisfeita. Mas eu fui lendo os tópicos e eu falei, peraí, mas será que... Aí vamos lá. Eu às vezes acho que é teimosia, às vezes eu acho que é perfeccionismo, é querer só do meu jeito. Mas olhando tudo que foi colocado para essa reunião de agora, me encaixo perfeitamente na insatisfação. E eu não me considero. E aí é que nem eu estava falando para os meninos, eu vou precisar estudar isso de novo mais a fundo, procurar quem que é o mestre, o professor da aula que o Alex tirou esse conteúdo para a gente passar para vocês, porque a gente estuda para trazer. Então uma semana o Alex estuda um tema, na semana seguinte eu estudo outro tema, e aí a gente chega aqui e divide com vocês. Mas eu falei, eu vou ter que reolhar isso aqui, porque assim, tem algumas coisas que me encaixou e me incomodou ao ler, que eu já comecei a perceber que eu faço. E aí, opa, peraí, o que está por trás, né Rodrigo? Eu acho assim que essa reunião não é só para vocês aí, tem alguma coisa que no relacionamento vamos precisar conversar, entendeu, gente? Depois nós vamos conversar. Mas brincadeiras à parte, o que acontece? Vale a pena a gente parar, refletir, analisar, por que eu estou cobrando às vezes do outro? Será que não está em mim? Porque tudo aquilo que eu exijo do outro está faltando em mim. Eu não achei, eu não consegui me completar e eu quero que o outro venha e complete. Eu quero que o outro venha e enxergue. Aí eu estou sempre insatisfeita, nada está bom. Mas não é porque o outro não está bom. Eu não estou bem comigo mesma, eu não consigo analisar, eu não paro para refletir e aí eu cobro e eu exijo que o outro faça.
Então, quando o Alex traz aqui que todos nós temos vícios, vale a gente parar e começar a analisar quais são os meus. O do meu ente querido que está no Gábata é o álcool, é algum tipo de outras drogas, é algum outro transtorno, é jogos, é pornografia, é vários. Mas e o seu familiar em casa? Qual que é o vício seu no dia a dia? Quais são as fugas que você está buscando para suas emoções quando você não sabe resolver? Ou quando você não busca ajuda profissional? Ou quando você se faz de vítima e fica no questionamento do porquê? Por que é comigo? Por que é com meu filho? Por que é com meu marido? Por que é na minha casa? Por quê? Por quê? Peraí. Para com o porquê, caneta e papel. Para que eu estou passando esse momento agora? É para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu me desenvolva, para que eu aprenda. Primeiro é o eu. E aí eu vou trazendo as respostas. Chegar num momento que não conseguir mais as respostas para mim sozinha no como é que eu cheguei a nessa situação, ou como eu me permiti chegar aqui, eu tenho que buscar ajuda profissional. Eu tenho que buscar um outro olhar de alguém que está buscando evolução. Porque às vezes eu vou buscar em pessoas que estão adoecidas como eu. Quem aqui já ouviu aquela situação? A pessoa está mal no relacionamento e vai pedir conselho para uma pessoa que está se divorciando, já divorciou um monte de vezes. Qual conselho que você vai ter? Jesus mesmo falou, um cego não pode levar outro cego. Um cego não pode guiar outro cego. Então, se você está mal, você vai pedir conselho. Mulher, às vezes, está querendo se separar, vai pedir conselho para as amigas solteiras. Larga, abandona, deixa, não compensa. Quer dizer, você tem que buscar um outro olhar. Então, cada caso é olhado de uma forma diferente. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para a Helenice, que está sempre com a gente. Uma gratidão aí por sempre participar, tá bom? Vamos lá. Pessoal, quem está assistindo aí em casa, não esquece de compartilhar não, vai. Põe o dedinho no aviãozinho aí e compartilha, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, olha que interessante. Qual é a melhor maneira de se aprender? É quando você pratica. O que você leu, o que você assistiu como aula, você coloca para fora, você coloca a transbordar na vida dos outros. Essa é a melhor maneira de aprender. Então, assim, nós estamos aprendendo diariamente. Então, quer dizer, em uma reunião que a gente vem daqui, em uma palestra que a gente vem daqui, a gente não está só passando para vocês, a gente está desenvolvendo o quê? O nosso aprendizado. Então, olha que interessante quando a Letícia senta aqui e fala, cara, comecei a ler algumas coisas da aula que você preparou hoje, e algumas coisas eu estou percebendo que, poxa, fazem significado para a minha vida. Então, você consegue entender como a gente aprende diariamente? Nunca tem como você falar que você sabe tudo. Por quê? Porque a cada dia você vai viver algo diferente e às vezes você vai ouvir uma frase, uma palavra que vai fazer uma mudança ferrada na sua vida. Então, por que eu falo? Não perca a reunião, não perca a reunião, não perca a reunião. Por quê? Pode ser que às vezes uma palavra faça toda a diferença, velho, no seu jogo. E olha que interessante, está aqui, ó, sentado, ela, pô. E é muito legal isso, ela pegar e falar para vocês, ó, eu estou aprendendo com a aula de hoje. Com essa aula que você preparou, eu estou aprendendo algo. Eu não fiz isso daqui pensando no nosso relacionamento. Não, eu fiz isso daqui porque realmente é um fato que hoje está instalado dentro de todas as famílias dentro da sociedade. É por que o número de crianças de 12 a 17 anos explodiu de internação, crianças essas que nem usavam droga? Por quê? Por que cada vez mais está crescendo? O número de crianças com crise do pânico, o número de crianças com borderline, o número de crianças com ideação suicida, por causa dessa merda da insatisfação que está instalada dentro dos lares, na vida do pai e da mãe. Então a gente hoje está vivendo aí lares com pais e mães insatisfeitos até o topo, só que eles são viciados, eles não conseguem enxergar que eles são viciados, e eles não conseguem entregar para os filhos o que os filhos precisam. Pô, é simples, cara, só que é difícil das pessoas entenderem. É difícil da pessoa entender que ela precisa buscar o trem do conhecimento, abrir a mente, acordar para a vida e falar, cara, não dá mais para mim viver como eu vivi, como meu pai e minha mãe me ensinou lá atrás, eu preciso ser diferente, eu preciso ser um pai e uma mãe diferente hoje. É por isso, pô, a gente está, o Gábata, o núcleo Gábata, ele está no olho do furacão, então a gente tem acesso a muita informação. Cara, isso daqui não é nem o cheiro do que está por vir ainda, da crise que vai entrar o mundo, o planeta.
da crise emocional que as pessoas e as famílias estão cada vez mais afundando. Então a gente tem acesso a isso. Só que a gente fala e as pessoas falam: ai meu Deus, vocês estão falando isso pra mim. Não, não estou falando isso pra você, eu estou falando pra qualquer pessoa, cara. Porque se você não buscar fazer o diferente, não buscar mudar, você vai ver daqui 10, 15 anos. Aí você vai entender o que a gente está falando hoje, daqui 10 anos, daqui 15. E a tendência é vir tudo muito mais rápido, porque a tecnologia está trazendo o quê? Uma enxurrada de informação. E as pessoas, por não estarem devidamente preparadas, não terem o devido conhecimento do que fazer, de como aderir a esse novo mundo tecnológico, não vai saber o que fazer, vai entrar em pânico. E aí, pior, não vai conseguir ajudar seus filhos. E você tem noção do que é isso? Criança de 12, 13, 14 anos tendo que ser internada, velho. Vocês têm noção do que é isso? Não é pela maconha não, velho. Não é pelo álcool. É por causa do que, cara? De vícios, de feridas emocionais que elas estão tendo pela falta de quê? Conexão com seus pais. E aí elas estão sendo entregues, jogadas, impulsionadas para o mundo online, onde está vindo muita coisa errada. E está fazendo um bug na cabeça deles que eles não estão sabendo lidar. Aí eles vão praticar o quê? Essas coisas aí que a gente falou: suicídio, borderline, entrar em pânico, ansiedade. Uma criança de 13 anos, cara, tendo que ser internada por causa de ansiedade. Crise de ansiedade. Vocês entendem? Quando a gente senta aqui e fala: cara, precisa buscar aula de conhecimento, precisa se desenvolver emocionalmente, velho. Porque senão vocês vão se lascar, velho. Estou falando sério. E o pior de tudo, todo mundo. Então, assim, a internação, por que a gente trabalha, por que a gente foi montar o GABA TSD? Para pular os mundos, para levar prevenção. Porque a internação não vai faltar. Não falta, velho. Internação não falta. Você não está entendendo. Internação quem está não aqui falta. vê saindo. O problema não é a internação. O problema é fazer a prevenção, velho. Cara, tentar diminuir um pouco o número. É isso. É isso que as famílias precisam entender. A mesma coisa quando a gente fala, porque o dependente está aqui no tratamento, está aqui passando pelo processo, ele está participando das reuniões, está participando das aulas, então está chegando muito conteúdo, eles estão aprendendo outras coisas, a se enxergar, a se melhorar. Agora aí a família, aí chega lá, a família não sabe nada sobre dependência química, não sabe nada sobre droga. Não sabe nada sobre emocional. E aí terceiriza quem? O dependente químico de novo. Então assim, eu não falo por mal. Eu falo porque eu quero que vocês entendam que o que a gente fala, que os próximos 10 anos, 15 anos, vai ser muito mais complicado na sociedade, é sério quando a gente está falando isso. É só o começo. Isso é sério. Se você entrar lá, Organização Mundial da Saúde, você vai ver que tem muito estudo lá, levantando e explicando como vai ser os próximos 10 anos. E você não acha que isso é o pior que está acontecendo? É só o começo. Eu acho que 60% das pessoas hoje, Pode falar. são doentes. Só que não aceitam que nem escutar palavras suas, que nem as famílias estão escutando. Eu acho que tem mais famílias escutando. Por isso que a gente pede para compartilhar. Por quê? Cara, Porque eles não acham que são doentes. Você fala, você tem que participar. Você chega na família, lê, vai lá, participa. Mas eu não sou doente, você é doente. é isso. Tá, então vamos lá, que eu quero aproveitar na sua fala e ler alguns comentários de famílias que estão aqui. A gente não fala nome, tá? De quem falou o comentário, apenas lê o comentário. Teve alguma pessoa que colocou assim, ó: essas falas não pode amenizar o reconhecimento do vício de quem está em tratamento, porque na fragilidade deles, eles podem se apegar nisso quando nós vamos tentar ajudá-los. Não. Olha só, agora responde aí que depois eu vou para responder? responde essa e depois eu vou para a próxima. Primeiramente, assim, a gente, dentro do que a gente está conversando aqui, eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado. A gente não está falando nada fora do técnico. E eles têm consciência de tudo que a gente está falando aqui. Por quê? Porque é a parte técnica, é a parte real das coisas. E eles são adultos. O grande problema que um familiar tem hoje é achar, muitos, tá, gente? Isso daqui a gente não coloca nomes, mas assim, a gente tem muitos exemplos de famílias
que tratam o dependente químico como um bebezão. Ele não sabe abortar. Você entendeu? Tratam o dependente químico como um bebezão. Fica passando a mão, fica querendo esconder a realidade das coisas. E o que acontece? O dependente químico vai sempre se achar que o quê? Que ele é o bebezão da família. Então assim, quando o Alex, sou eu que estou aqui falando, não é só o coach que está falando, não é só um treinador. É que as famílias novas, às vezes se não me conhecem, eu sou irmão do dependente químico em álcool e cocaína, que é o João, e que é o fundador do Gábata. Então eu vivo isso como família há 33 anos. Eu sei de ponta a ponta o que meu irmão passou. Eu sei de ponta a ponta o que eu passei. Eu fui uma criança de 13 anos que fui o primeiro a descobrir em casa que o meu irmão usava cocaína. E como uma criança de 13 anos na época lidava? Então eu sei o que eu passei. Só que hoje, de 5 anos para cá, quando eu resolvi me enfiar, me jogar no desenvolvimento emocional para trazer isso aqui para as famílias, clareou muita coisa e eu consegui trazer muita coisa do que eu vivi lá na infância, do que eu vivo há 33 anos como irmão do dependente de cocaína, junto com a parte profissional, para o quê? Para trazer clarificação para as mentes, para as famílias, tanto para o dependente químico como para qualquer família. E aí o que eu falo? Os vícios emocionais estão instalados em todos, independente de ser a droga. Que aí a gente vai chegar onde? Por exemplo, em casa, não, por favor não falem nomes, mas alguém tem pessoas, familiares em casa que é viciado no celular, no TikTok, no Reels? Sim. Que não para de ficar ali com o telefoninho assim, ó, próximo, 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 ou ficar vendo a vida dos artistas, ou ficar vendo fofoca na internet. Alguém tem que falar algo? Sim ou não? Sim. Agora vamos lá, você já continua aí. Aí teve uma outra pessoa que colocou assim, ó, exatamente, mas existe muitos que usam da doença, justificam o erro em cima da doença, porém a doença não traz o desvio de caráter, porque o dependente químico, ele teve a opção de usar ou não. Nós familiares, nós não tivemos e temos que conviver com isso, se não mudar pessoas e hábitos, lugares e meio em que eles vão. Mas primeiro, família, quem colocou isso, qual é o meio, o ambiente que ele está? Não é nem o que ele vai, é o que ele vive no dia a dia, que ele dorme, que ele acorda. Como que está esse lar dele? Como que está as pessoas familiares, o sangue, vamos dizer? Como que está esse dia a dia? Então assim, então eles usam da doença para se esconder, para ir usar. Eu também tive problema e não busquei a fuga no álcool e na droga. Mas está na hora de começar a deixar a ficha cair e começar a perguntar: para qual vício eu fui? É a insatisfação? É a reclamação? É jogos? É comida? É chocolate? É doce? É compra compulsiva? Que eu conversei com uma esposa que acredito que ela está aqui ainda, que ela estava no começo, que ela disse para mim: quando meu marido ia usar droga, eu ia comprar melissa no shopping. Viciei melissa. Quanto custa uma melissa para as mulheres que conhecem? É algum tipo de vício que você não está sabendo. Não, mas não prejudica igual o álcool e a droga. Eu conheço mulheres que teve um casamento rompido por compulsão por Tupperware. Quem conhece aqui Tupperware? Quanto custa uma Tupperware? A casa não cabia mais. É um vício e está prejudicando. Então cabe a cada um olhar para dentro de si. Posso falar? Antes de eu me internar, eu vim por livre e espontânea vontade. Legal. A minha esposa jogava mais de 6 horas naquele joguinho do tigre. Nunca me incomodei, mas deixava ela e fazia meu uso da substância, de preferência. Nunca liguei de ela fazer esse jogo, mas tipo assim, ela tinha o uso compulsivo desse jogo. Sim, a fuga dela era ficar naquele jogo para esquecer a realidade, a convivência, a vivência, entendeu? E quando eu entrei também aqui, fui falar para minha mãe, vou procurar a internação para minha cura. Minha mãe falava assim: você é louco, você não tem problema. Aí, ó, outra pessoa. Tem muitas mães que falam: não, o amor que eu tenho, ele não vai precisar ser internado, eu vou cuidar dele em casa para resolver. Aí, eu já perguntei para mães, para esposas: deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que é uma doença a dependência química? Quando a pessoa aceita, entende e reconhece, tá tudo bem. Sim, eu sei, é uma doença.
Você sabia que a doença da dependência química é como um câncer? Então, se o seu filho tiver com câncer, você vai cuidar dele em casa? Você tem conhecimento para cuidar do cancerígeno dentro de casa? Para tratar ele dentro de casa? Não. Então, você precisa de levá-lo para um profissional. Então, você precisa buscar profissionais, uma internação com profissionais. É isso que a gente quer mostrar para as famílias. Então, assim, teve uma pessoa que colocou aqui, precisa cortar o cordão umbilical. Tem muita gente que está com o cordão ainda amarrado, está precisando fazer o corte. Uma mãe colocou que era a primeira vez que está assistindo. Estou gostando muito, realmente a família é a base de tudo. Sinto que no nosso caso, a minha filha precisa de muito acolhimento. E é bom vocês terem esse reconhecimento. Legal, obrigado esse comentário, muito legal. Porque qual que é a ideia central dessas, quando a gente passa para a família assistir? É isso aí, é mostrar que todo mundo precisa, já que o dependente químico ele está internado, ele está num processo de recuperação, os outros membros também precisam buscar se conhecer melhor, identificar as suas dificuldades, identificar as suas feridas. Por quê? Vamos lá. Mas já falei isso várias vezes aqui e vou falar de novo. Eu preciso estar bem, eu preciso estar preparado e eu preciso me amar e estar feliz, porque amanhã, se o dependente químico voltar para casa e ele não mudar e ele não quiser fazer diferente, eu vou soltar a mochila, eu não vou carregar aquela mochila comigo. Entendeu? Ele precisa saber que a responsabilidade vai ser dele. Só que como que eu vou poder mostrar isso para ele? A partir do momento que eu me encontrar e eu estiver sabendo melhor usar tudo que eu tenho de bom dentro de mim, para mim mesmo. Porque quando eu me encontro, quando eu sei a minha identidade, quando eu sei o que me faz feliz e quando eu sei o que eu mereço viver, eu vou saber agir com os que estão ao meu redor de uma maneira diferenciada, me blindando e também mostrando para aquela pessoa que ela precisa ter autorresponsabilidade com a vida dela. Agora, se eu não busco nenhum tipo de conhecimento e esse dependente químico volta para casa, vai ser tiro, porrada e bomba. Por quê? Porque eu não vou saber lidar com ele da melhor maneira possível. Ele às vezes está até no intuito de fazer diferente, mas na primeira oportunidade que tiver e eu voltar a usar uma comunicação inadequada com ele, eu vou prejudicar o quê? A recuperação dele. E também a minha recuperação mental e emocional. Então, tá entendendo quando eu falo que eu sou irmão do dependente de cocaína? Que eu vivo há 33 anos como familiar de um dependente químico? Então, assim, e eu fui uma criança que cresci vendo que o meu avô também é alcoólatra. Meu avô era alcoólatra. Então a dependência química ela é genética, sim, isso já é comprovado. Vai passando de geração em geração. Então hoje eu entendo que eu não posso beber álcool na frente do meu filho, porque eu não posso ensinar o meu filho a beber álcool. Ah, mas eu nunca ofereci, mas eu bebi álcool na frente do meu filho. Eu ensinava o meu filho a beber álcool. Então olha quanto conhecimento falta para a família. Eu não estou aqui falando, tem um culpado. Não, todos têm a sua parcela, tá? Dentro de um lar adoecido, todos têm. Então assim, o meu lar, ele tem os problemas dele. O meu relacionamento, nós temos os nossos problemas. Mas o que faz a diferença hoje? É a maneira como a gente lida com os problemas. É isso que faz a diferença. O problema ele não vai deixar de existir. O problema ele é o deserto que Deus coloca na nossa vida para que a gente enfrente, resolva e conquiste o quê? O prêmio. Só que as pessoas não conseguem enxergar isso. E as pessoas que eu falo, gente, são no geral, famílias no geral, não é só famílias da dependência química, não, é famílias no geral. É um ser humano, né? Entendeu? Então, por exemplo, na insatisfação, vamos lá, no casamento, as pessoas fora da dependência química, tira a dependência química, põe de lado, esquece. Vamos para o geral. As pessoas hoje, a grande maioria, vive uma insatisfação no seu casamento. Por quê? Vamos trazer, por exemplo, o pessoal, que eu sempre gosto de colocar o pessoal, para as pessoas entenderem
que eu sei o que eu estou falando? Então, por exemplo, eu fui casado 15 anos, né? Até o divórcio. Meu primeiro relacionamento, meu primeiro casamento, ok? Cara, sabe qual era a desculpa que hoje eu consigo enxergar isso? Que eu dava para não ter separado? A minha primeira desculpa, eu não separava, por quê? Porque eu não queria ver os meus filhos pequenos passarem pelo divórcio, entendeu? Eu não queria isso. Então o que o Alex colocava na mente, o que o Alex expressava para um ou outro amigo? Olha, quando meus filhos estiverem com 18 anos, estiverem maiores de idade, aí eu me separo, porque aí eles vão sofrer menos. Essa era a minha fala. Só que hoje eu consegui identificar que eu cresci o quê? Ouvindo a minha mãe falar que não se separava dos meus pais. Do meu pai. Do pai. Eu falei errado. Minha mãe falar que não se separava do meu pai porque ela não queria ver os seus filhos crescerem sem a figura paterna dentro de casa. Mudava um pouquinho o tipo da fala, mas o significado era o mesmo. Mas eu cresci ouvindo isso, gente. E eu vivi isso. Então assim, dos 4, nós somos em 4 irmãos. Dos 4 irmãos, 3 são divorciados. Só o que não é divorciado é o João, que é o dependente químico, que está com um casamento de 33 anos. 33 anos. Só o João não é ser divorciado. Mas por que talvez ele não é divorciado? Vamos lá? Porque no processo dele, ele foi passando e há 27 anos ele está limpo. Então assim, nessa internação, quando ele veio montar o Gábata, ele foi buscar o quê? Conhecimento, ele foi buscar estudo. E isso ajudou ele a enxergar a vida dele, a enxergar o quê? As feridas dele. Fez ele fazer uma manutenção no relacionamento dele. E foi o quê? Continuando, foi indo avante. Então ele tem um casamento de longa data, por quê? Muito devido ao que ele foi buscar de conhecimento. Através do quê? Da dor dele, que era a dependência do álcool e da cocaína. Os outros irmãos, eu e mais 2, não buscamos. Então o que a gente passou? Por divórcio. Entendeu? Só um dos 3 já tem 3 divórcios, para você ver como é que é a coisa. Então assim, e aí eu colocava, hoje eu também consigo identificar que eu colocava toda a minha insatisfação no casamento, eu jogava sempre para quem? Para a esposa. Ah, ela não é a esposa que eu pensava que era. Ah, ela não faz isso. Ah, ela não age legal. Ah, ela tá sempre jogando, velho. Eu buscava priorizar para ela a culpa do quê? Do meu relacionamento não tá legal. Só que na verdade era uma insatisfação minha e que eu tinha adquirido lá na minha infância com diversos fatores, como eu já expliquei aqui. Eu não conseguia me entregar da maneira adequada no amor, em ser carinhoso, em buscar entender ela, buscar compreender como ela era, quais as dificuldades que ela tinha, de uma maneira mais adequada e buscar ajudar como realmente eu poderia ajudar. Então, porque eu não tinha conhecimento, eu era insatisfeito no casamento, mas era uma insatisfação minha. Só que a minha insatisfação faz o quê? Uma pessoa insatisfeita, ela começa a destruir tudo ao seu redor, ela vai destruindo tudo e todos, e depois ela destrói ela por si própria. Então quer dizer, ela vai causando uma erosão. Aí ela vai ficar aqui em cima, ó. Só que aqui só isso segurando. Automaticamente vai fazer o quê? Ela vai desmoronar. Então ela começa a corroer tudo em volta dela e depois ela sozinha desmorona, porque ela fica sem base. Hoje, então vamos lá. Hoje eu estou no meu segundo casamento há 4 anos e meio. Hoje eu tenho a desculpa de não se separar por causa de filho? Não, porque hoje eu e a Letícia ainda não temos filho. Então isso eu não posso usar como desculpa para mim. O que o conhecimento me faz hoje? Olhar para a Letícia e ver o que às vezes ela está fazendo e não me faz bem, mas também olhar para mim e buscar entender o que eu não posso fazer como eu fiz antes. Se algo que ela está fazendo não está me fazendo bem, será que é algo tão bruto, tão grosso da parte dela? Ou será que é um vício que eu tenho adquirido lá na relação dos meus pais? Então eu preciso me olhar melhor, me entender melhor para saber como lidar com isso. Eu primeiro compreender em mim por que isso que ela faz me afeta tanto. Por quê?
que acontece? Será que é tão grave assim? Será que é tão disfuncional assim? Aí eu vou o quê? Desmiuçando em mim. Vou me questionando, vou me entendendo. Até o ponto que eu consigo chegar, opa, dá para tirar isso, dá para tirar isso, dá para tirar isso. Já não é tão grande como eu imaginava. Agora eu posso sentar com ela e conversar. Entendeu? Aí eu vou saber o quê? Da maneira adequada, eu vou conseguir ser claro e objetivo nesse problema que eu estou enxergando no relacionamento e aí a gente vai resolver. Então, por que o conhecimento todos precisam buscar dentro do lar? Todos. Para o quê? A primeiro momento difícil que acontece dentro do lar, todo mundo, antes de entrar em conflito, todo mundo se questionar primeiro. Buscar entender o porquê que tal coisa está me afetando tanto. Será que realmente é uma Scania ou é só um Fusquinha? Aí, a hora que eu entendo isso, eu consigo sentar com o outro e conversar da melhor maneira possível. Entendeu? E aí vem um grande detalhe dentro do que o Alex está pontuando. Primeiramente, gente, desculpa aí para quem estava pelo Instagram do Gabatação Rock. Acredito eu que acabou a bateria do celular, por mais que a gente deixe ele carregando. Eu estou vendo que todo mundo aqui, uma galera veio pro Gabata SD, mas ele apagou, eu estava nos dois aqui, seguindo os dois e deu tilt e fechou geral. É esse aí. É esse aqui? Não está funcionando, o Gabatação Rock desligou. Aqui está ao vivo. Então, mas ele não está ligado não, está desligado. Interrompeu, está repetindo então. O que acontece? Quando a gente não traz primeiro esse olhar de que o que o outro está fazendo, será que é tão grave assim? Eu já na minha dor, eu sinto que o outro às vezes está fazendo aquilo já para me ofender, para me magoar, para me atingir. Aí o que eu faço? Automaticamente eu já mando de volta de forma grosseira. Quando eu paro, eu analiso e eu me questiono a atitude do outro, por que me incomoda, quais são as dores, quais são os traumas, quais são os bloqueios que me geraram lá atrás, eu consigo entender e de uma forma clarificada, resolver no momento atual até alguns pensamentos e sentimentos que às vezes lá atrás eu não consegui resolver. Numa fala às vezes grosseira de um pai, numa frase grosseira de um avô, de um tio, de uma mãe. Então às vezes quando a esposa vem, para, reflita, é fácil? Não é fácil, mas é o que? É a prática. Com o tempo, com a prática, você vai ficando bom em saber observar, em saber analisar, em saber se questionar. A primeiro momento você vai querer dar devolutiva. Percebeu o que você está falando? Fique em silêncio, né? Tem algumas partes para quem gosta aí da leitura da Bíblia que fala. Sábio é aquele que se cala, né? Porque até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Imagine, se calar é uma boa opção. Tinha alguém que queria falar alguma coisa aqui? Alguma pergunta? Perdeu a linha? Quer comentar? Não, quando falo em internação, eu precisei de 5 internações para perceber que antes, quando eu ia me internar, eu e minha família, a gente tinha aquela ideia de vai para internação, para uma clínica para parar o uso de substância, né? Mas assim, só agora mesmo, com muita clareza, que eu consigo perceber que através da internação é uma ação que vai trabalhar em cima de questões internas, né? Sim. Que o uso da dependência, ela está lá no final. E essa ação interna, por eu fazer parte de um meio familiar, não fala só de mim, né? Todo mundo. Eu tive que botar 5 links para entender. Fala em voz alta, porque às vezes a família, o pessoal fala que não está ouvindo. Explica o que ele comentou aqui. É bem legal isso que você está falando da internação, que é o quê? É começar a gente ter uma ação interna, entendeu? E o que é essa ação interna? Buscar o autoconhecimento em você. Para você conseguir identificar, velho, o que te pega. Porque se você não fazer isso, você vai continuar numa guerra sem fim com você mesmo. Então vamos lá, olha que legal o exemplo que a Letícia deu, que é o da esposa e do esposo, né? O esposo saía para usar droga, ela falava, então beleza, eu vou sair para comprar a Melissa. Cara, e assim, tá os dois doentes. Só que, e aí para enxergar que tá doente, você entende? Então por isso que lá no começo eu falei, qual é a grande dificuldade
dificuldade das pessoas, né? O viciado, ele não quer falar que ele é viciado, ele não quer assumir que é viciado. Né? Qualquer viciado, seja independente de qual vício. A pessoa só vê o viciado que usa droga ou bebe. Isso. Os outros vícios não tem preço. Isso ninguém vê. Por que as pessoas enxergam só isso? Falta de quê? Conhecimento. Entendeu? Só isso. De reunião, conhecimento. É o conhecimento. Por isso que a gente fala que hoje em dia, tá? Então vamos lá. Você, quem é pai, quem é mãe aí de adolescente, cara, por que você não vai estudar, buscar entender quais são as profissões que vai deixar de existir nos próximos 10 anos? Para depois querer comprar uma faculdade. Então, quanto pai e mãe fica ali trabalhando o filho, que cara, precisa ir para a faculdade, só que uma criança, um jovem de 16 anos, 17 anos, ele é o quê? Ele é na fase cerebral dele, a fase do cérebro, desenvolvimento do cérebro, ele é uma criança ainda. Então ele não está bem formatado ainda, vai atingir a sua maioridade aos 25. Então essa criança, ela vai impulsionada pelo pai a fazer uma faculdade. Normalmente, pai e mãe quer forçar o filho ou a filha a fazer algo que o pai e a mãe desejam. E aí, mais provavelmente, algo que tenha bom retorno financeiro. Entendeu? Então, quer dizer, você já pega e você já faz na criança o quê? Vamos lá? Que todo mundo fala que dependente químico é bom? Manipulação, Você cara. manipula a criança. Você está manipulando aquela criança a fazer a faculdade e a fazer a profissão que você deseja. Só estou falando que é errado fazer faculdade? Não. Eu só estou falando que os pais precisam estudar como ajudar o seu filho a descobrir, a se achar o que ele gosta, o que ele deseja fazer. Então, por exemplo, hoje, o que o Alex vem trazendo já algumas reuniões também? Hoje nós já temos experiência dos robôs fazendo a operação de coração. E o médico, como é que fica? Empregado. Já tem um robô Desempregado. em teste fazendo a operação. Sacou? Foi para a faculdade, desistência de pessoas que pai mandou ir lá fazer. Quando estuda 2, 3 anos, desistência é enorme. É muito, cara. É muito enorme, porque a pessoa não quer aquilo. Eu fugi de 3 faculdades. Eu queria alguma? Não, minha família queria, porque eles precisavam de profissionais na área. Eu fugi. Fiz 1 ano de cada uma, 3 anos perdidos, aprendido. Que eu não tenho que fazer o que os outros querem. Então, Às vezes eu não quis estudar mais. Eu falei, você não quer estudar mais? Não, eu não quis. Às vezes eu gostava muito de escrever, ficar escrevendo livro. Eu sempre gostava de ficar escrevendo. Tem por jogar a bola e tem. Não dá certo. Aí ele chegou de mim e mandou eu parar para fazer música. Aí porque ele foi incentivando ele a fazer o quê? Então, é isso que eu falei. É buscar entender o que o jovem gosta. Só que para eu fazer isso, eu preciso buscar conhecimento. Para que eu consiga entender, por exemplo, o perfil comportamental do meu filho. Eu entendendo qual é o perfil dele, eu vou poder incentivá-lo da maneira correta. Então, quer dizer, há 20 anos atrás, vamos voltar a 30, 40 anos atrás, ou até mais, músico era mal visto pela sociedade. Dos últimos 30 anos para cá, velho, a evolução foi tão grande que o quê? Hoje o músico, quem não gosta, quem não deseja, né? Músico hoje, o que acontece? Grandes músicos e grandes músicas curam o quê? Curam feridas. Então hoje já se trabalha a cura de feridas através da música. E há 40, 50 anos atrás era mal visto, entendeu? Poxa, Cartola, quantas vezes Cartola foi perseguido pela polícia, cara? Por quê? Ser enxergado como vandalismo, como maloqueiro. E olha que cara, que artista que era Cartola. Quem não conhece vai pesquisar para entender o que é Cartola. Só que o cara foi um dos precursor da música, do samba aqui no Brasil. E assim como outros, né? Então assim, hoje, principalmente o funk, quais os 2 caras que fizeram grande diferença? Vem do Tim Maia pra cá.
Tim Maia, aí vem década de 90, Claudinho Bochecha, os caras, foi estourando. E hoje abriu a porta por quê? Para essa galera jovem, vim mostrar. Rap tem trap também. Não é rimas, né? É só em rimas. Então assim, poxa, adianta, agora você catar um menino e forçar ele a fazer, você vai ser isso. Cara, não vai. Ele pode até momentaneamente fazer, só que ele vai estar cobrindo o quê? Uma insatisfação de quem? Do pai e mãe. Então por isso que cada um dentro de casa precisa estudar e buscar entender aonde está sendo insatisfeito, em qual departamento da sua empresa. Lembra que a gente falou? Uma família é uma empresa, um ser humano é uma empresa. Em qual departamento eu estou falho? Em qual departamento eu estou sendo insatisfeito? Para que eu corrija isso em mim. E eu não busque colocar a minha satisfação na mão dos outros. Por quê? Conforme eu conversei com o amigo. A hora que voltar lá, cada um vai estar dirigindo a sua vida do jeito que ela acha melhor. E aí o que acontece? É ele que tem que estar satisfeito com ele mesmo. Vamos para a solução, porque o nosso tempo Agora já vamos para a estourou. solução. Nós temos que ir para a solução. O negócio de profissão minha, um tempo atrás, não muito tempo, mas um tempo atrás, até casamento, a minha, principalmente mulher, quando eu era criança, Já tinha predestinado. Era negociado. Vou falar uma coisa antes de terminar. Eu vi lá fora, eu percebi. A família é muito. Não estou falando de igreja, eu sou católica, não vai na sua igreja. A família vai na igreja todo domingo, achando que independente do químico vai se curar. Mas, se ela não for numa reunião, numa ajuda, não vai se curar ninguém nunca. Ela acha que vai na igreja e vai curar o dependente do químico. Mas não é assim que funciona. Tá, vamos lá. Só para passar para as famílias aqui entender. O que o amigo está colocando aqui, ele tem 4 dias que ele voltou para o Gábata. E ele está relatando que o que ele percebeu no período que ele ficou fora do Gábata, né? Ele percebeu que não só a família dele, mas o que ele percebe, nós também trabalhando na área, a gente percebe. As famílias estão buscando milagres e Deus faz milagre para quem crê num Deus ou no poder superior. Acontece sim milagre, tá? Só que assim, a família está toda desestruturada emocional, está toda bagunçada na comunicação, está toda errada num monte de fator e quer um milagre acontecer. Acha que o dependente químico vai ser curado num passe de mágica, num estralar de dedo num milagre. Isso pode acontecer, mas para que isso aconteça com o meu ente querido, eu tenho que estar alinhada na minha parte espiritual, e não é só no meu olhar. Eu tenho que ver se a minha parte espiritual também não está prejudicando os outros. Porque tem gente que não está espiritualizado e está religioso demais, está cristão demais, no sentido de que achar que só dessa forma vai resolver e não vai buscar um conhecimento e ajuda, porque Deus deixou também o dom para as pessoas, o conhecimento para as pessoas adquirirem, para abençoar e transbordar na vida de outros, e é o que está faltando. Então assim, crer em algum poder superior é fundamental, isso vai te dar força. Eu converso com muitas famílias e muitas mães, eu pergunto: você tem buscado ajuda profissional para você? Eu só vou na igreja, eu só oro dia e noite para Deus libertar. Gente, acorde um pouquinho, porque assim, tem muitos outros caminhos, que às vezes essa libertação que você está querendo, se você buscasse conhecimento e mudasse a forma de posicionamento, comunicação, o seu ente querido não ia buscar uma fuga. Mas então a responsabilidade é minha? Não, é de todos, mas cada um tem que fazer a sua parte. E mais uma vez, peço aqui a todos vocês que estão nos assistindo, coloque muito amor nas minhas palavras, nas palavras do Alex. Para vocês que fazem perguntas, continuem fazendo. Sim, não pegue as nossas respostas como se fosse para você unicamente, porque você fez a pergunta. A sua pergunta abre porta para que nós possamos responder e tirar dúvida de outras pessoas. Não fique chateada, não fique magoada, igual na resposta que eu coloquei aqui, porque é uma pessoa que eu já venho conversando. Não deixe de assistir às reuniões, porque toda semana está aqui. A resposta não foi direta para você que fez a pergunta, mas a gente conseguiu esclarecer para muitas outras pessoas também, tá bom? Agora eu vou explicar quimicamente, só para vocês entenderem
o quanto eu, Alex, que não sou adicto, sou igual a cada um de vocês. Né? Então a gente gosta de vir explicando pela parte da ciência também, para mostrar como todos dentro de casa somos iguais. Certo? Então, quimicamente, quem usa o álcool, quem usa principalmente a cocaína, quais são os hormônios que a cocaína e o álcool mexem no corpo nosso? Quais são os hormônios que nos impulsionam ao uso? Dopamina, E endorfina, dopamina e o cortisol. A dopamina é o que? É o hormônio da visão positiva de futuro. É um hormônio que o quê? Eu quero buscar um bem-estar para mim. Eu quero saciar a minha dor através do meu bem-estar. E o cortisol é o hormônio que me faz agir. É a energia que me faz buscar. Então, se eu tiver só a vontade, mas eu não tiver energia, eu não vou. Aí junto o cortisol com a dopamina, explode. Vira um foguete na busca pelo vício. Só que por que nós somos iguais? Mesmo eu não sendo adicto. Por exemplo, aí a gente cai no exemplo que o amigo falou. Cara, é o que eu estava anotado aqui. Joguinho de celular. Os jogos de celulares estão entrando na mente das pessoas, estão liberando dopamina e cortisol num número excessivo. E aí eles ficam com o mesmo andar, com o mesmo comportamento do usuário de álcool e de cocaína. Só como tá. Você entendeu? Só que o vício é diferente. Mas a liberação é só para quem está em casa buscar começar a entender como todo mundo é igual. E também o vício é onde? Nas redes sociais. Então não há mulheres e homens insatisfeitos com a própria vida, fica muito ali nas redes sociais, buscando ver a vida dos artistas, ver como é. O tempo inteiro está buscando o quê? Fofoca da internet, como é a vida do artista, como não é. Por exemplo, os vídeos, né, sensuais da internet ali, Reels, TikTok. Por quê? Por que a gente vai fazendo assim, ó, sem parar? Porque vai me liberando dopamina. Eu vou querendo ir mais rápido. Para quê? Para mais vezes eu ter mais sensação de bem-estar. só vai colocar na droga. Entendeu? Não julgando, mas como eles, entre aspas, os criadores são traficantes Da mente, do prazer. da tecnologia. É. Só muda a substância. Então, assim, por que eu estou explicando isso? Que é para olharmos para o espelho e falar: nossa, eu tenho vícios também igual dependente químico e não sabia, e não consegui enxergar isso. Olha que doideira, gente. Olha como nós somos muito mais iguais do que a gente imagina. Então, por isso que eu falo, todos nós somos dependentes químicos, tá? Vai o tipo da droga que é usada. Mas todo ser humano ele é dependente químico. Todo ser humano depende de química. E aí agora eu vou te mostrar uma solução, só para vocês entenderem como é fácil produzir a química que eu preciso para melhorar o meu bem-estar. Fala aí. Não, na verdade eu ia falar que assim, todo mundo tem um tipo de dicção. Dicção. Todos. É que nem eu vejo, tem gente que tem, famosos aí, que tem 5 mil pares de sapatos. É um vício. Não. É uma pessoa insatisfeita que ela está 60, buscando. 70 relógios, 40, 50 carros. Isso é um tipo de adicção. É um vício. Só muda o tipo de vício. Exatamente. Porque aí tem que buscar o quê? A fonte, a pessoa no caso, tem que buscar a fonte lá na infância dela, o que causou, por exemplo, o cara que tem 5 mil pares de sapato, alguma ferida, algum forte impacto emocional ele passou lá na infância dele, onde normalmente, né, o mais provável é que a falta, né, ele passou e é algo que ele se sentiu humilhado, se sentiu envergonhado, se sentiu desprezado na infância, aí ele cresceu e assim quando ele criou, obteve a oportunidade de ter o quanto ele queria e como ele queria, cara, ele abre a porta e se joga naquele vício, entendeu? Pra quê? Porque ele acha que aquilo ali vai curar A dor lá a dor de que ele trás. passou.
mas muitas das vezes ele nem tem esse conhecimento exatamente do que foi, mas simplesmente ele se sente insatisfeito em alguma coisa. E ele vai buscar esse vício na cor. No meu tempo era aquele conguinho azul do bico verde, azul do verde branco. O meu melhor tênis que eu tive era o que chute, que ele pegou a bola. Hoje meu filho tem mais de com os tênis lá, que ele pegou de mim. Que chute com cravinho aí, né? Eu vi o meu erro no dia, na hora e vim pra cá. Só que as pessoas que estão vendo de família, vê o erro e não vai se curar. É isso mesmo. Ó, licença só um pouquinho, gente. A gente tem tempo para não tomar puxão de orelha. Fala a solução que as famílias. E assim, ó, tem pergunta aqui, ó. Como preparar, o que fazer para melhorar? A gente vai estar respondendo isso. Me chama no WhatsApp que a gente dá a resposta, tá bom? WhatsApp, Letícia. Tem que ser, mas o pessoal tem outras reuniões aí, entendeu? A gente precisa, infelizmente. Aí a gente trouxe, a gente trouxe 5 soluções aqui bem práticas, velho, para a gente começar a colocar no dia a dia e trabalhar em satisfação. Primeiro, cara, fechar a boca, parar de murmurar à toa. Fecha a boca, velho. Começa a gerenciar seus pensamentos. Meu, sentiu que tá vindo um pensamento que você já começa a identificar que vai gerar o que a gente falou aqui, velho, fala, ó, vou jogar fora, não vou pensar nisso. Busca trocar e fecha a boca, para de murmurar. Solução 2. Velho, transforme a sua insatisfação em inconformismo. O que é o inconformismo? É eu começar a ter noção, consciência de que algo que eu estou vivendo eu não gosto, porém eu tenho que a possibilidade de buscar aprendizado para vencer aquilo, para deixar aquilo para trás, para viver algo melhor. Então assim, estou me sentindo insatisfeito com algo, peraí. O que o Alex e a Letícia falou? Vou me questionar. Para eu criar o quê? Consciência. Buscar ao máximo ter consciência por que eu sinto aquilo. E aí falar o que eu preciso fazer para superar isso. Número 3 aqui, ó. Começar a orar para a sua inconformidade. Então é sentar na hora do seu momento com Deus, com o poder superior, e falar, ô Senhor, ó, tal coisa eu não estou sabendo lidar, tal coisa está me prejudicando, eu não consigo identificar. O Senhor não pode me ajudar através de uma palavra, através de alguém que me traga alguma resposta para isso? Cara, coloca na sua oração, velho. É só você e o poder superior. Número 4. Pessoal, isso é sério, cara. O 4 e o 5 aqui é algo bem sério. Comece a praticar, velho, todos os dias a gratidão na sua vida, velho. Seja grato por uma garfada de comida. Seja grato pelo seu sabonete na hora do banho, velho. Fala, caraca, gratidão, eu tenho um sabonete, eu tenho esse chuveiro, eu tenho essa água. Gratidão pela toalha que me seca, velho. Gratidão pela cueca que eu vou vestir. Cara, olha quanta coisa simples que a gente pode falar, obrigado, Senhor. E a gente não faz, velho. Só que automaticamente eu começo a colocar gratidão, gratidão, gratidão. Eu vou emitir o quê? Uma energia tão grande de intimidade com quem? Do poder superior. E ele vai falar, poxa, esse filho está entendendo o que eu quero dele. Que ele seja grato a mim. Você entendeu? Só que a gente não coloca em prática. Então, família, a gente precisa praticar isso. E o 5, que é o quê? Eu gosto de falar aqui, ó, os hormônios do AA. Tá? Quem sabe aí? Quem que é os hormônios do AA? Os hormônios do AA. Não? Marca aí, anota aí. Você vai começar a praticar os hormônios do AA, que é o que? Os hormônios do aqui e o agora. Camila, estamos terminando. A Camila já entrou para ver nossa live. Estamos acabando, Camila. Peraí, gente. Calma, ó. Vamos lá. O primeiro, a ocitocina. Como que você pode trabalhar a ocitocina? Velho, trabalha aí um abraço de 60 segundos todos os dias, velho, com alguém. Um abraço, velho. Dentro de casa hoje, quem que você vê hoje dentro de casa se abraçar por 60 segundos? Quanto você abraça o seu filho, quanto você abraça o seu marido? Vai, quem é casado há mais de 10 anos? Quantas vezes no dia vocês se abraçam por 60 segundos? Sem falar nada, só abraçar, sentindo. Trocar energia. Não, casamento, quem faz? Todos os dias, depois de 10 anos. Quando ela deixa, até quase. Então... Mas vamos lá, por que ela não deixa? Porque ela não está acostumada a isso. A partir do momento que acostumar, acontece. E o que a ocitocina traz? Ela traz o quê? A sensação, o sentimento do amor e do bem-estar. Aí a gente trabalha a endorfina, que
que é o quê? Exercício físico e boa diversão, velho. Quando você está falando de exercício físico, seja uma caminhada, seja o almoço em família, que nem a gente falou numa reunião atrás aqui, sabe? O almoço em família, um bom filme, um bom conteúdo em família, com as pessoas que você tem carinho e amor, se divertir ali, ter pelo menos 1 hora, 2 horas na semana. E aí a gente vem para o último, que é a serotonina, que é o mais fácil, velho, que é simplesmente, ó, a arte de sorrir, velho. Poxa, faça assim, ó, durante 5, 10 vezes no dia, velho. Só isso, cara. Só isso. Cara, começa a fazer isso várias vezes durante o dia. Sabe o que isso vai emitir? Vai emitir um comando para o seu cérebro que você está feliz. O seu cérebro automaticamente vai entender que você está precisando da serotonina. Ele vai liberar para o seu corpo a sensação de bem-estar. Cara, isso daí te traz paz, te traz tranquilidade, velho, no dia a dia. Até numa situação difícil, às vezes dentro de casa, velho. Cara, faz, velho. Começa, vocês estão achando que é brincadeira, que você estiver achando, começa a fazer. Daqui 20 dias, daqui 30 dias, você me fala. Começa a fazer. Cara, sorrir para o mundo, velho. Por quê? Eu vou estar emitindo para o meu cérebro, ó, eu estou bem. O cérebro vai falar, então beleza, então toma dopamina. E ele vai liberar para o corpo, é tudo muito automático. Beleza? Gente, gratidão a todos vocês. Vocês que estão aqui vão ficar. Não, você pergunta, nós respondemos, mas para as famílias. O AA. Quer saber os hormônios do AA. Aqui que é a ocitocina. Ó, os hormônios do AA. Aqui agora. Peraí, seu Irã. A ocitocina. Você vai trabalhar um abraço de 60 segundos por dia. Pode ir para o próximo? Pode. A endorfina, que é exercício físico ou uma boa diversão. E a serotonina, que é a arte de fazer o sorriso no seu rosto. Certo. Cara, aqui e agora, é isso que ele perguntou. 30 segundinhos, cara, ó. 30 segundos, cara. Faz onde você quiser, mas só faça. Ele vai te liberar o quê? Bem-estar. Tá bom? Gratidão. Acabou. A gente vai pedir 3 horas lá. Não, o que você fez?